A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas, eu percebi aí que eu andei fazendo confusão aí nos últimos vídeos em relação aos capítulos, acho que andei misturando aí, e eu não consigo fazer a correção porque estou sem meu equipamento aqui, estou fazendo tudo através do celular e o óculos que eu uso aqui, ele não é o adequado, né? O meu tá lá esperando, ele já tá pronto, graças a Deus, né? Deus me abençoou que eu consegui fazer um novo óculos, mas devido à situação, eu tive que vir de emergência para São Paulo, não consegui pegar. Então esse aqui, ele tá quebrando um galho, às vezes é até mais fácil ler sem um óculos do que com esse aqui. Mas o importante é falar sobre a palavra do Senhor, né? E como eu sempre repito aqui, eu sou cristã, né? Eu sigo a Jesus Cristo, então o que eu falo aqui é somente sobre o que está escrito na Bíblia. Às vezes a gente utiliza de ditados populares, né, que esses ditados populares, eles não estão na Bíblia, obviamente, mas são coisas que condiz com a palavra do Senhor, né? Então, a gente não está blasfemando, muito menos mentindo. A gente só está misturando. Como, por exemplo, o Natal. Natal não existe na Bíblia, né? O nascimento de Jesus Cristo foi importante? Foi, com certeza. Só que mais importante ainda foi a morte dele, porque a Bíblia enfatiza a morte de Jesus Cristo, porque foi através da morte dele que houve a abertura do véu, que houve a remissão de nossos pecados, né? Então, e não tem data, na Bíblia não dizem em que data isso aconteceu. Então, nós não sabemos exatamente como foi, e também eu não sei dizer a vocês o porquê que quem foi e o porquê que escolheram dezembro, né? Também não sei dizer a vocês, eu nunca parei para pensar sobre isso também, até mesmo porque não acho, até então não achava isso relevante, né? Mas qualquer dia eu vou pesquisar para saber o que, que é, porque às vezes a gente pensa não ser relevante e de repente tem algo sombrio por trás, né? E a gente passa despercebido. Então eu vou dar uma pesquisada, não agora, porque devido à situação, vocês sabem, minha cabeça realmente não está funcionando e é devido já, né, ao que vinha acontecendo e nessa questão, nesse momento que a família está passando, realmente é um momento difícil de fazer pesquisa, mas deixa melhorar um pouquinho que eu vou buscar saber sobre isso. Mas então, mas aí nós cristãos, por exemplo, nós não comemoramos Natal, porque não porque a gente não comemora o nascimento de Cristo, pelo contrário, nossa, o nascimento de Cristo foi maravilhoso. Se ele não nascesse, não haveria a morte dele e não haveria a remissão de nossos pecados. Acontece que na Bíblia não tem um dia para que se comemore o nascimento dele, né? Então, se não tem isso na Bíblia, a gente não o faz. O que nós fazemos é aproveitar o momento em que, porque no final de ano, normalmente as pessoas estão mais sensíveis, né? Elas estão mais abertas a falar de Jesus Cristo, então assim a gente se aproxima das pessoas com mais facilidade e assim a gente propaga o evangelho.
mas não que a gente esteja comemorando o Natal. A gente está simplesmente aproveitando o momento de pregar sobre o nosso Senhor, porque Deus falou: ide e pregai o Evangelho, né? Então a gente tem que se aproveitar de todas as oportunidades que temos para pregar o Evangelho. E infelizmente nem todos aceitam o Evangelho. Tem pessoas que realmente têm o seu coração endurecido e essa pessoa você vai falar, e essa pessoa ela realmente não vai aceitar. Mas por isso você vai desistir de falar? Não, você continua falando, persistindo e principalmente continua orando por essa pessoa, né? Porque a sua parte, ela tem que ser feita. Nós, como filhos de Deus, não podemos desistir, né? Jesus Cristo disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo." Jesus Cristo venceu o mundo por nossa causa, por tua causa. Então imagina só o que Jesus Cristo sofreu. Ele foi humilhado, ele foi cuspido no rosto, ele recebeu tapa na cara, né? Ele desmaiou levando a cruz. E quando quiseram ajudar a própria pessoa que ajudou ali, que eu não me lembro quem foi ali, sofreu também por querer ajudá-lo. Então, assim, tudo que que Jesus Cristo passou ali para nos ajudar, isso não foi em vão, né? Teve um motivo para isso, foi para a remissão de nossos pecados. E hoje nós somos muito gratos a isso e devemos proclamar o nome do Senhor, porque através dele, hoje nós temos a opção de voltar ao nosso mundo, que esse não é o nosso mundo é o reino de Deus. Deus fez o reino dele para nós, né? Com a entrada do pecado é que a gente veio para esse mundo. Então, a gente tem que seguir a palavra do Senhor a todo momento, independente de onde você esteja. Esteja você em casa, esteja você na igreja, esteja você no trabalho, esteja você em uma confraternização. Agora falou, nossa, confraternização? Sim, confraternização. Agora a questão é, se não, de repente me chamaram para uma confraternização, um aniversário, uma festa, uma coisa e tal, e lá eu sei que vai ter bebida alcoólica. Eu posso ir? Posso, né? A palavra de Deus diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se for uma pessoa de autoestima, seria até, como se diz assim, seria até uma mágoa para a pessoa se eu não fosse, mas eu não preciso ficar até o fim. Eu posso só ir marcar presença. Vou, né, converso com a pessoa, ela vê que eu fui. A pessoa, se ela realmente é de autoestima, ela sabe que eu não frequento lugares onde tem bebida alcoólica, então eu fui realmente por ela, fui, cumprimentei, saí e pronto. Fiz o social, como dizem, né? Então, tá feito, né? Eu, como se diz assim, eu obedeci a Deus, né? Naquele momento ali de visita a essa pessoa, eu posso até achar um momento para, de repente, alguém está precisando de uma palavra ali, eu posso naquele momento dar a palavra para alguém, naquele momento que esteja precisando. Então é assim, como eu sempre falo aqui, tudo que o que você for fazer, pense antes, né? Converse com Deus. Toda decisão tem que ser tomada perante a Deus, não pela sua cabeça, né? Porque se a gente for pela nossa cabeça, muitas vezes a gente quebra a cabeça, se dá mal. Na maioria das vezes é raro o momento em que a gente faz a coisa certa. Lembre-se que o bem e o mal, ele vive dentro de nós, né? A própria palavra do Senhor, ele diz que a malignidade vem desde a meninice. Eu não me recordo em que livro está escrito isso, mas está. É um dos livros que nós já lemos este ano.
a malignidade, parece um trava-língua, está desde a meninice, ou seja, o mal está dentro de nós desde quando nascemos, mas o bem também está. Então prevalece aquele que a gente deixa prevalecer, porque a luta é diária. Então, se chegar no final do dia e você continua lutando para fazer o bem, como, se eu não me engano, acho que foi, não lembro se foi Paulo ou Pedro que fala, né? Que o que eu quero fazer eu não posso fazer, e o que eu não posso fazer eu quero fazer, porque a carne quer fazer, é o desejo da carne, ele é muito forte. Então a gente tem que lutar contra esse desejo, porque o desejo da carne é o mundo, e o mundo, quem é? O mundo é o demônio. Então a gente tem que lutar contra esse desejo. A gente tem que se permanecer firme na palavra do Senhor. A gente não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então tudo que for fazer, pense em Deus, pense em Jesus Cristo. Senhor, se fosse com o Senhor, o que o Senhor faria nesse momento? Então, me perdoe mais uma vez, né, a bagunça que eu fiz aí nos vídeos, mas o importante é proclamar a palavra do Senhor. E se a gente repete um capítulo, não tem problema. Se repetiu foi porque Deus quis, e provavelmente tem alguma mensagem aí que a gente deva rever, né? Porque, como eu sempre falo aqui, a gente lê a Bíblia, a gente lê, relê, 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 e cada vez que a gente lê a Bíblia é um novo ensinamento. Então, continuando, nós estamos no segundo livro de Moisés, né, chamado Levítico, ou seja, um livro que é dedicado aos levitas, que faz o trabalho do Senhor e que fala sobre as leis, né? No início ele fala sobre as leis e agora ele está falando sobre os trabalhos que os levitas fazem para o Senhor. Por isso, eu não estou lendo exatamente os capítulos, eu estou pulando algumas partes porque hoje em dia algumas coisas ainda continuam, obviamente, né? Mas outras não, como por exemplo no capítulo 17, o sangue dos animais sacrificados, né? Hoje em dia já não se sacrifica mais animais. Por quê? Porque o cordeiro verdadeiro, né, que é Jesus Cristo, ele já foi sacrificado na cruz por nós. Então não precisa mais de sacrifícios de animais. Então aqui ensinava como era sacrificado, né? A proibição de comer sangue a partir do versículo 10, né? Isso aqui é muito importante. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra aquela alma, porei a minha face e a expiarei do meu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Ou seja, o sangue ele é aspergido, ele é borrifado, vamos dizer assim, no santuário para expiação, ou seja, para o perdão do povo. Então, o sangue, ele é vida. Então, não se pode comer sangue, é pecado comer sangue. E tem muitas comidas aí, muita comida não, né? Muitos pratos que levam sangue, né, nessa composição. Então, irmãos, fiquem atentos, principalmente pessoas do norte, nordeste, fiquem atentos em o que vocês estão comendo, porque em alguns pratos eles colocam sangue. E sangue, como Deus fala aqui, é vida. Embora a palavra de Deus também diz que quando você é convidado para comer, não pergunte da origem para que a consciência não te prejudique. Aliás, não me lembro o termo, mas tipo assim, para que a consciência não te prejudique. Porque se você não sabe dali de onde vem aquela comida ali, então você não tem consciência do pecado, uma coisa desse tipo assim.
mas quando chegar no momento a gente vai falar mais sobre isso, né? No capítulo 18 fala em relações e casamentos proibidos. Agora aqui, relações e casamentos proibidos, eles falam principalmente sobre os levitas, que os levitas só podem casar entre si, né? Não pode casar entre outros. A tribo também só pode casar cada tribo entre si, não pode casar cada tribo entre outros. Ou seja, os filhos de Deus só podem se casar com os filhos de Deus, né? Agora sim, se você é casado e o seu e você se arrependeu de seus maus caminhos, começou a servir ao Senhor e o seu cônjuge não, você não vai se separar, você vai continuar casado. O que você vai fazer é orar ao Senhor para que o seu cônjuge também se converta ao Senhor, também conheça o caminho do Senhor e se volte a Ele, né? Não separará. Deus, ele é contra o divórcio, né? Ele não gosta do divórcio. O único momento em que ele ainda aceita, não gosta, mas que ele aceita é em caso de traição. Mas mesmo assim ele prefere que haja o perdão e a reconciliação do que a separação, do que o divórcio, né? Então, se mantenha firme aí e a gente continua aqui. Aí no capítulo 19 ele repete várias leis, né, a respeito do que já foi dito, como por exemplo a guarda do sábado, né, como por exemplo adorar somente ao Senhor, não se prostrar não se perante outros deuses, perante não fazer imagens de escultura. Ele repete várias leis que já foram ditas no início do livro, né? No capítulo 20, ele fala as penas para os diversos crimes, ou seja, a punição, né? Como é a punição para tais crimes, né? Que hoje é totalmente diferente, obviamente, o tipo de punição, porque naquele tempo tinha pena de morte, né? Hoje, aqui no Brasil, não tem. Em alguns lugares tem, mas aqui no Brasil, não. E a situação está tão difícil que ultimamente o justo é quem é punido, né, que fica mais preso dentro de casa do que o ímpio, né? Mas isso vai mudar porque logo logo nós estaremos nos braços do Senhor e lá teremos toda a liberdade, toda a maravilha, toda a tranquilidade e não teremos preocupação alguma. Será algo maravilhoso, prazeroso e ninguém poderá nos atrapalhar, ninguém poderá nos causar nenhum tipo de dano. Mas para isso, aqui na terra, nós temos que seguir o caminho do Senhor, nós temos que estar perante o Senhor e nunca esqueça de agradecer. Não murmure pelo que você está passando, né? Sempre agradeça ao Senhor. É difícil? É difícil ver você passando por dificuldades e o ímpio passando teoricamente, por momentos felizes, né? Tendo boas condições financeiras, tendo uma família boa e tal. Mas a gente sabe que o final da vida dele vai ser o largo de fogo e o nosso vai ser a vida serena e tranquila ao lado do Senhor eternamente. Então, faça a sua parte. É que nem no trabalho, né? Tem muitas vezes as pessoas têm inveja e o trabalho ali é o mesmo, só que cada um dedica da maneira que quer, da maneira que pode. Se você faz o seu trabalho bem feito, se você se dedica ao seu trabalho, você vai ter pessoas com inveja de você e com certeza vão querer te derrubar, mas não dê atenção. Peça a proteção de Cristo e continue em frente, continue fazendo o seu trabalho, dando o seu melhor, porque você foi contratado para isso, e siga em frente. Não dê atenção para o mal, porque o mal ele vem de todos os lados. Mas lembre-se que Deus ele vela pelos seus filhos e tudo coopera para o bem daquele que crê. Ele está ao nosso lado ao tempo todo.
O tempo todo Ele nos protege e nos guia. Então, se permaneça firme no caminho do Senhor. E você que não conhece ainda, está perdendo a oportunidade, porque Jesus Cristo logo está voltando e depois que Ele voltar não terá segunda chance. Buscai-o enquanto se pode achar, buscai-o enquanto é tempo. Buscai ao Senhor, deixa Ele cuidar da sua vida, deixa Ele te proteger, deixa Ele te aconchegar um pouquinho. De vez em quando a gente precisa de um colo, não existe colo melhor do que o colo de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Que caia por terra, Senhor, essa síndrome do pânico. Que caia por terra, Pai, essa depressão, essa angústia, essas crises horríveis que deixa essa pessoa desesperada, que deixa essa pessoa agoniada, Pai. Que caia por terra essa tristeza, em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que as enfermidades sejam curadas nesse exato momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu lar, toque em seu coração, toque em seu espírito, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos. Por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.